Era um dia ensolarado quando Caio e Lúcia, um jovem casal paulista, decidiram se mudar para uma casa em um tranquilo bairro de São Bernardo do Campo. Animados com a nova vida, mal sabiam que atrás de sorrisos amigáveis moravam segredos obscuros. O clima suburbano parecia perfeito, mas logo começaram a perceber que algo estava errado. Primeira noite na nova casa. Caio estava organizando as caixas enquanto Lúcia preparava um lanche na cozinha. Um barulho estranho veio do pátio. Caio foi até a janela e viu o vizinho, Eduardo, observando com uma expressão perturbadora. A sensação de ser vigiadores tinha começado. Vai ver agudo sua impressão, pensou. Mas não era. Nos dias seguintes, Eduardo aumentava a curiosidade obsessiva. Ele aparecia em momentos inesperados, até mesmo espiando pelas janelas. Lúcia estava cada vez mais inquieta, sentindo-se constantemente observada. Acho que devemos conversar com ele, sugeriu Caio, tentando dar um ar de normalidade à grave situação. É agudo só um vizinho estranho, pensou. No outro lado da rua, um casal, Lucas e Fernanda, vivia um pesadelo particular. Lucas, um homem forte, estava se tornando cada vez mais agressivo com Fernanda. Os gritos dela ecoavam pela vizinhança, mas todos pareciam ignorar, como se o silêncio fosse mais seguro. Um dia, enquanto Caio e Lúcia entravam em casa, ouviram os gritos de Fernanda. Isso fez a inquietação de Lúcia aumentar. Precisamos fazer algo, disse preocupada. Enquanto isso, em um duplex próximo, havia uma jovem chamada Tamires. Ela morava sozinha e começou a perceber comportamentos estranhos em seu vizinho, Ricardo. Ele parecia disposto a fazer qualquer coisa para não ser notado, mas sua presença ameaçadora deixava Tamires em alerta. Sussurros à grave noite, batidas na parede, uma paranoia se instalou naquele duplex. Tamires sentia como se estivesse sendo seguida. Era aterrorizante. Um dia, após uma noite de tensão, Caio e Lúcia decidiram ir à grave casa de Fernanda para saber se ela precisava de ajuda. O que encontraram foi chocante. Lucas estava gritando, agredindo-a. Por isso, Caio tentou intervir. Você não pode fazer isso, gritou, mas Lucas se virou furioso. O clima esquentou, mas felizmente conseguiram chamar a polícia antes que o pior acontecesse. No meio do caos, Caio e Lúcia perceberam que a situação não era apenas entre seus vizinhos, era um reflexo de um bairro inteiro, escondendo problemas sob uma fachada de tranquilidade. Enquanto isso, a situação de Tamires só piorava. Ela estava em choque, ouvindo mais vozes e batidas. Um dia, ao sair, viu Ricardo parado em sua porta, olhar fixo e ameaçador. Eu só quero conversar, ele disse, mas a voz dele tinha um tom que gelava o sangue. Lúcia e Tamires acabaram se encontrando em uma reunião de emergência na casa de Caio. Ambas estavam saturadas com os problemas que enfrentavam e decidiram que era hora de agir. Não dá para ficar esperando, precisamos nos unir, disse Tamires determinada. O medo que compartilhavam as fortaleceu. A noite estava se aproximando quando Caio decidiu confrontar Eduardo. Ele queria entender por que aquele comportamento tão estranho e invasivo, mas só o que encontrou foi ainda mais perturbador. Depois de uma discussão acalorada, Eduardo perdeu a compostura. Você não devia ter se mudado para cá, ele rosnou, revelando um lado sombrio que ninguém poderia imaginar. A ação subiu de forma explosiva naquele bairro. No dia seguinte, a polícia foi chamada novamente, agora para lidar com Ricardo e seu comportamento hostil. Tamires, em um ato de coragem, chamou agentes, revelando toda a verdade sobre suas experiências. As noites de dor e medo começaram a se dissipar. A polícia fez seguranças nas casas de Lucas e Eduardo, enquanto Tamires, Lúcia e Caio se uniram para ajudar outros vizinhos a se protegerem. Um sentimento de esperança começava a brotar, mesmo em meio ao pavor que sempre estivera presente. Depois de algumas semanas, a vida havia começado a se restabelecer. Caio e Lúcia estavam mais confiantes, ao mesmo tempo que se tornou evidente como a união deles e de seus vizinhos foi fundamental para superar os horrores que enfrentaram. Conseguiam olhar pela janela sem medo pela primeira vez em muito tempo. Era hora de recomeçar, de transformar aquele lugar em um lar de verdade. A sensação de insegurança deu lugar à grave solidariedade e à grave possibilidade de um futuro melhor, reafirmando que mesmo nos lugares mais sombrios, sempre há uma luz na escuridão.